Todo animal da natureza cumpre a sua função com base no equilíbrio de tudo. Passam dias sozinhos, talvez uma vida inteira sem muito contato com a própria espécie, mas cumprem o que devem e exercem valor em suas vidas. Muitos morrem cumprindo essa função para que o equilíbrio seja feito. E ainda dizem que são irracionais. Irracional é o humano, ao meu ver, que na teoria possui uma consciência avançada, autonomia em seus atos e a capacidade de decidir por si mesmo. Porém, no fim, estraga a própria vida em boa parte dos casos, agindo impulsivamente, se influenciando pelos outros, tomando decisões emocionadas. Porque se o indivíduo não souber se conectar com a sua própria essência, se não compreender a sua função e responsabilidade, se perde fácil nesse mundo moderno, onde tudo está do avesso praticamente. Por isso, sei que é difícil ficar sozinho. Não é um estilo de vida e método fácil, mas você precisa se purificar, precisa voltar ao seu ápice e focar em si mesmo. Quer saber mais? Quer dominar o seu rumo individual? Então vamos ao que interessa. Não se entregue para as vontades. Você acordará um dia com vontade de ter alguém ao seu lado, em outro será a vontade de sair de casa e curtir um momento, e na semana que vem a sua vontade será comprar algo que supostamente te fará bem ou que será necessário para a sua rotina. Mas os desejos se apagam e explodem em sua cabeça constantemente. Te perturbam, insistem, gritam com a sua razão, tentando te convencer de que você precisa, de que é necessário para viver, que é essencial para que você se sinta vivo ou aproveite a vida como deve ser. Mas em boa parte dos casos, é pura efemeridade, é lixo. Coisas que no momento podem até te dar uma certa satisfação, mas depois passa. Você ainda sente um leve gostinho. Aí passa também e bum, o vazio volta. O rumo sem sentido aparece de novo na sua frente. E novamente surge algum desejo querendo se tornar uma válvula de escape para você. E eu poderia falar que isso é algo da psicologia humana, algo que faz parte da natureza do ser humano, mas na verdade são mais os estímulos artificiais da modernidade do que algo natural seu. É aquilo que você vê diariamente nas redes sociais, ou a tendência que é estampada na rua, ou as ideias que circulam por aí. Você cai nessa espiral de vontades que não são suas, feitas para que você consuma, produzidas para que você se perca, sendo derrotado pela sua própria autonomia. Porque apesar do estímulo ser exterior, a ação continua interior. Então, a cada vez que se entrega a esses desejos, você se quebra. Você se torna o seu principal inimigo. Porém, essas vontades só são disseminadas em sua consciência porque te falta propósito. Te falta uma noção de dever e princípio consigo mesmo. Você deseja algo efêmero e sem sentido porque não há nada na sua cabeça que faça sentido, que seja realmente importante. Por mais que sabe o que deveria ser melhor para ti, por mais que entende qual caminho deveria percorrer, você não quer de fato, porque nem tenta. Por mais que gostaria de ser promovido no trabalho, por exemplo, todo dia você faz o mesmo tipo de serviço sem se atentar a uma qualidade superior. Gostaria de ser mais interessante ou de atingir o seu ápice também, mas age do mesmo jeito. Não se corrige, não se desenvolve, tem preguiça. Ou seja, você cai na espiral das vontades porque a sua vontade real é vazia. O seu princípio consigo mesmo é nulo. E sem princípios, não há uma responsabilidade individual. E como não existe a responsabilidade, os desejos te convencem facilmente.
Percebe porque toda semana você se sente vazio em determinado momento e se vê comendo em excesso ou saindo de casa procurando ilusões, ou se fazendo de palhaço atrás de um prazer efêmero? Você pode ser melhor que isso, mas ainda não quer. E sim, é você que não quer. Os próprios desejos ridículos provam isso. Pois se você quisesse ser melhor, então por que cai nessas vontades que nem são suas, ao invés de dar atenção para uma real e digna vontade? Por que essa vontade real ainda não existe em ti? Sendo assim, se você se sente péssimo com essas vontades e estímulos exteriores, se você não aguenta mais correr atrás de humilhação e vazio, que define em si mesmo uma vontade real. Quem você quer se tornar a partir de agora? Quais atitudes precisa mudar? Qual comportamento deve definir para o seu propósito? Quanto mais visualizar, mais criará essa real vontade. E seguindo um rumo realista, você estabelecerá responsabilidade para si mesmo, algo que te fortalecerá e te impedirá de cair nessa espiral efêmera de novo. Só lembrando que o começo é muito difícil, mas é por essa razão que vale a pena. A dificuldade te moldará. Faça em silêncio e encontre disciplina nisso. A vida é só uma, é só sua, e desde que esteja bem com ela, então tudo ficará bem. Quando você compreende que elogios não fazem falta, que a aprovação não é necessária e que a sua atitude bem feita e bem elaborada já basta para tudo, entenderá que não há caminho melhor do que o silêncio. Sem que ninguém saiba, sem ninguém palpitando ou atrapalhando, só você com as suas certezas. Como se fosse algum navegador indo direto para a escuridão do mar, tendo total noção do que encontrará. Esse avanço nas sombras, essa certeza por meio da própria razão, é o que te faz como indivíduo. Porque aquele que depende sempre da opinião alheia, dos conselhos, comentários, elogios, aquele que só acha graça quando todo mundo sabe o que ele fez, é um escravo, uma mente inferior, que nunca entenderá o que é de fato a felicidade. E você pode pensar que é difícil ficar sozinho, e é no começo, mas quando você começa a formar o seu rumo por conta própria, e tem experiências que só você saberá, que só você entenderá, não será solitário, mas sim uma intimidade consigo mesmo, que fortalecerá o seu vínculo com a sua essência. Por isso costumo pensar que essas pessoas por aí, que não ficam sem um relacionamento, que estão rodeadas de amigos sempre, que precisam sempre de algum tipo de companhia no geral, nunca entenderão quem são de verdade. Só estarão à mercê da influência dos outros, sem ter domínio em relação à própria influência que exerce no seu caminho. O silêncio te protege de muita influência ruim e te torna mais observador e cuidadoso. Você valoriza mais o seu tempo e se torna seletivo diante de quem usará esse tempo seu. Além do mais, você se torna misterioso porque carrega segredos únicos que fortalecem a sua identidade. Você se torna interessante porque vive por si mesmo, exerce a sua atitude por conta própria, e com isso torna-se competente e responsável como ninguém. Aqueles que ficam sozinhos desenvolvem uma personalidade única, e essa é a força do silêncio. Viver sem alguém, vivendo como um indivíduo, sem ter a necessidade de alguém saber disso. E nesse caminho único, você deve exercer a sua disciplina, a disciplina de continuar firme nessas convicções individuais, a disciplina de se desenvolver, mantendo a sua privacidade, a disciplina de ser quem você é, sem precisar de ninguém para ser o que é. Ou seja, uma felicidade e poder autônomo. A maioria não consegue viver desse jeito por uma semana. E se você começa a viver assim durante meses,
Visualize e sente um poder que te moverá até o topo, caso tenha a disciplina e a razão necessária. É só uma questão de se acostumar com o silêncio e tirar proveito dos efeitos desse vínculo. Porque quando você fica na sua, de fato concentrado e racional, compreendendo que tudo o que precisa você pode fornecer, é nesse instante que a sua mentalidade se abre para aquilo que antes considerava impossível. Desapegue do que não tem função. Por que manter algo que não te fornecerá nada de positivo? Por que manter coisas que não somam em sua vida? Afinal, aquilo que não soma só tende a subtrair a longo prazo. Você acumulando o que não precisa, irá se diminuir, irá se afastar da sua individualidade e foco, até que chegue um ponto em que você será considerado pelo que tem e não pelo que é. Entende o que estou dizendo? O seu consumo, o seu desejo, a sua ligação com as coisas, seguir um rumo sem função, onde você compra por comprar, gasta por gastar e tem por simplesmente querer. Quando você segue essa mentalidade, você se apaga diante do que tem, se aprisionando a esse consumo desenfreado e irracional, abandonando a sua razão. O mesmo com pessoas. Conforme mantém na sua vida pessoas que nem deveria ter se aproximado, você vai se apagando, se influenciando da forma errada, sendo constantemente machucado e sofrendo decepções que acabam com a tua concentração e transformam você em alguém emocionado. E tudo pelo quê? Porque você compra demais? Ou porque mantém por tempo demais pessoas que claramente não se importam? Porque você mantém por tanto tempo essas conexões erradas? Para não se sentir sozinho? O cômico dessa explicação é que depois, no meio dessa multidão e excesso, você se sente não só sozinho, mas extremamente solitário. Então do que adianta? Você se enche de coisas para que essas coisas te definam. Ou seja, quanto mais se apega ao errado e ao desnecessário, mais se perde de si mesmo, tornando-se cada vez mais um animal quebrado e perdido, que não soube se definir e por isso consumiu para encontrar algum tipo de definição. E esse animal que se torna passa a ser desnecessário para o universo, para o ambiente ao seu redor, e por isso será tratado cada vez pior. Porque quando você se apega ao desnecessário e perde a sua função, perde a sua autonomia, essa decisão, e a sua irracionalidade fará o mal constantemente sem que você perceba, acabando com seu psicológico. E isso se chama consequência. Então, se você quer uma visão mais limpa da vida, um controle racional maior, que tal se desapegar de tudo que não tem uma função? De tudo aquilo que só te faz gastar algo, seja dinheiro, tempo ou energia. Porque essas coisas não estão te dando algo em troca. Pelo menos nada que vale a pena. Não trazem a ti uma satisfação duradoura ou um significado. Só estão te esvaziando enquanto você tenta se preencher com elas. O que, se for parar para pensar, é total loucura sua. Enfim, pare de se subtrair. Pare de se diminuir. Largue o que não tem função na sua vida. Largue de uma vez sem dar satisfação. E encontre significado a partir do que somente tem sentido estar presente no seu dia a dia. Quanto mais praticar isso, melhor se sentirá. Abandone o ciclo. É engraçado como muitas pessoas se iludem, achando que venceram, mas logo nas primeiras conquistas, já caem de novo no ciclo que se esforçaram tanto para sair. Bastou uma vitória, uma conquista, uma alegria, e se confortam de uma forma que caem de novo nos péssimos hábitos. Decidem festejar, entram de novo naquele mesmo círculo de amizades, entram em contato com familiares que já se distanciaram no passado. Parece que buscam novamente o erro, e em suas cabeças elas pensam: bom, eu consegui o que queria, eu atingi meu objetivo. Por que não me reconciliar? Por que não me agradar um pouco e voltar para aquele hábito só uma vez? E esse pensamento
Essas desculpas, essas ideias que convencem fácil, estragam a pessoa novamente. Ficou tanto tempo na disciplina para na primeira vitória usar como justificativa, não para se orgulhar, mas para voltar para o ciclo ruim como forma de comemorar. Mas essa comemoração quebra o ritmo, tira aquela vontade máxima da pessoa, faz com que ela perca um pouco de sentido na disciplina que segue. E então as regras são jogadas no ralo. O esquecimento toma conta novamente e quando a pessoa percebe está de novo no vício ou na influência errada, porque deixou a alegria criar descuido, permitiu que a força de vontade se extinguisse, achou que não tinha problema algum. Só que deixa eu te dizer uma coisa, o difícil não é conquistar, é manter. Se você atingir um objetivo, pode até comemorar, mas com zelo, com razão. E no dia seguinte voltar para o máximo de si. Você jamais deve deixar a alegria te convencer, ou o conforto tirar a sua guarda. Porque tudo bem, você venceu, deve sim descontrair um pouco, mas você tem ideia do quão fácil é retornar para a péssima influência? Do quão fácil é beber de novo, voltar a falar com tal pessoa, voltar para o hábito que um dia já foi vício? Entenda, tem um lado da nossa mente que será sempre fraco, e se você der brecha para isso, pagará o preço e às vezes de novo terá que voltar todo o seu esforço para sair do ciclo ao invés de avançar. Mais uma vez ficará atrasado, mais uma vez terá que se recuperar. Lembre-se bem disso. Ganhar não significa nada se você não tiver o básico para manter. Se você não tiver a mentalidade, o que você ganhou se perde rapidamente. Então pense bem nas suas decisões, reflita sobre como se convence fácil, sobre se distrair e sair das regras que criou ao longo do tempo. Perdoe a si mesmo. Quando você fica sozinho e torna-se mais reflexivo e racional, percebe que boa parte do lado ruim da sua vida foi você quem se colocou ali. Sabe aquele ano péssimo que você pensou que foi azar ou o universo conspirando contra ti? Pois é, você vai entendendo que foram as suas ações. Foi você que não pensou direito, ou agiu de forma emocionada, ou não tinha a decência de pensar e tomar a decisão certa. Em boa parte da sua vida, você tropeçou nos próprios descuidos. E quando fica só com a sua mente, com a sua consciência limpa, você passa a visualizar esses fatos. E pode doer mais do que pensa, porque quando você percebe que, independente das influências ruins dos outros, você sempre foi o seu principal inimigo, é difícil de aceitar e tolerar. Você começa a sentir uma certa raiva porque compreende que muito do que passou de ruim poderia ter sido evitado se você pensasse um pouco melhor na época. Mas adivinha, você não tinha os recursos necessários, nem o conhecimento para isso. Portanto, mesmo no passado, mesmo que tenha errado feio, você estava na pior por um motivo. Você não tinha a mentalidade ainda, nem a paciência, nem a força de vontade. E esses elementos que hoje te trouxeram para o nível em que está, só obteve por conta dessas dificuldades do passado. Então pare de sentir arrependimento, pare de sentir raiva de si mesmo e comece a analisar que se não fosse você tropeçando em si mesmo, se não fossem os seus erros perturbando o seu caminho, você não teria nem metade do preparo que possui agora. E sem esse preparo, será mesmo que estaria onde está agora? Sem essas quedas, será mesmo que teria essa visão de mundo? Logo, não se culpe e não se arrependa. Entenda o sentido das coisas, compreenda esse processo de desenvolvimento. E em vez de se chamar de tolo, apenas perdoe a si mesmo e siga agora com essa força. Porque isso sim te traz conexão e razão. Não adianta se lamentar pelo que deixou de aproveitar na época. Porque uma coisa é fato. Quanto mais você se arrepende, mais cria arrependimentos no agora. Se o seu foco estiver nas tolices do passado, você não terá foco para acertar no presente. Entende? Então vê se muda essa sintonia da sua mente. Largue os arrependimentos e preste atenção no agora, com base nos recursos e mentalidade que possui.
É assim que se vive. É assim que você toca a sua vida. Cuide do seu corpo e da sua mente todo dia. Você tem que estar em constante cuidado com o teu corpo e a tua mente. É um equilíbrio. Se quer pensar melhor, se quer se sentir bem e em forma, precisa desse esforço e dedicação. Sem contar que constrói uma responsabilidade a mais. Quando você cuida do básico de si mesmo, você valoriza esse básico, utilizando de forma melhor e ganhando energia. É uma mutualidade. Se tratar bem o teu corpo e mente terá o melhor de ambos os elementos, tornando-se alguém superior. Então não irei me estender muito nessa ideia, porque não há muito segredo. Você pode parar de beber em excesso, pode ler todo dia, pode estimular o teu raciocínio, pode criar mais fôlego ao testar os limites do seu corpo. Você pode fazer mais por si mesmo, mas se todo dia não faz, se todos os dias não cumpre esse processo que, ao meu ver, é obrigatório, então é uma decisão só sua. Se você escolhe usar o celular por muito tempo e de forma inútil, se escolhe ficar no sofá vendo algo à toa, ou tendo conversas bestas com os outros, e bebendo ou comendo mal, semanalmente, ok, tudo bem, só não reclame depois, porque é a tua responsabilidade. É a sua responsabilidade. Coloque na sua cabeça isso, porque é somente sua. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.